Atire a primeira pedra quem nunca reclamou do lugar onde mora. Certamente você já se estressou com o trânsito de uma grande metrópole, ou até mesmo se irritou com a calmaria de uma cidade do interior. A grande verdade é que a grama do vizinho é sempre mais verde, e nós sempre buscamos os lugares que mais nos agradam e se enquadram no nosso estilo de vida, para chamarmos de lar. Mas antes de reclamar do trem lotado, ou da falta do que fazer em sua cidade, pense que poderia ser bem pior. Por isso, hoje te mostrarei alguns lugares fascinantes e incrivelmente difíceis de se viver, que farão a sua cidade ser um paraíso na Terra. Desde a cidade mais fria do planeta Terra, até uma plataforma militar abandonada no meio do oceano, hoje vou te mostrar 9 lugares mais estranhos onde as pessoas vivem. Então já capricha no like para ajudar o nosso trabalho e vem comigo em mais essa viagem do nosso canal Sou Turista. Yakutsk, a cidade congelada da Sibéria, é um lugar que desafia as pessoas que não gostam de frio. Oficialmente reconhecida como a cidade mais fria do planeta, suas paisagens nevadas e temperaturas extremas criam um ambiente verdadeiramente difícil para quem mora lá. Em meio à vastidão siberiana, Yakutsk enfrenta invernos rigorosos, onde as temperaturas podem facilmente mergulhar para além dos 40 graus negativos. Tendo registrado sua menor temperatura em 1951, quando os termômetros registraram 71 graus negativos, a cidade é literalmente mais fria que uma geladeira. Você deve estar se perguntando agora, como as pessoas conseguem viver por lá? E de fato, não é uma tarefa simples. Roupas quentes não são suficientes. As construções possuem sistema de aquecimento. Os imóveis da cidade são feitos em cima de pilares de concreto, para evitar que o chão das casas e prédios entre em contato direto com o solo. A cidade está localizada a apenas 450 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Mas, apesar disso, pouco mais de 300 mil pessoas moram por lá, desafiando o clima local. Coisas cotidianas para nós pode ser um desafio para os moradores de Yakutsk. Por exemplo, é muito perigoso até dar um beijo em alguém ao ar livre. Há o risco de ficar grudado à pessoa. O mesmo pode acontecer caso você entre em contato direto com algum objeto de metal. Então, nada de usar óculos. Dirigir por lá também é um desafio. Nos períodos mais frios, a visibilidade costuma ficar em cerca de 5 metros. As baixas temperaturas também exigem cuidados especiais com eletrônicos, que não aguentam muito tempo em ambientes sem aquecimento. Mas, por incrível que pareça, o verão por lá pode ser bem quente, com temperaturas chegando entre 30 e 40 graus. Mas não vá se animando não. Esse calor costuma durar de 2 a 3 semanas apenas. Saindo do frio extremo para uma ilha fantasma no meio da Baía de Nagasaki. Imagine só, você está em uma ilha minúscula, apinhada de gente, cercada pelo oceano, e o único modo de chegar ou sair é de barco. Além disso, o espaço é super limitado, então as pessoas viviam literalmente uma em cima da outra. Não é uma situação muito confortável, né? Mas por que alguém escolheria morar em um lugar assim? Bem, a resposta está no carvão. Sim, a ilha de Hashima era um importante centro de mineração de carvão no Japão durante o século XX. A ilha Hashima foi construída em 1887 pelo grupo Mitsubishi. O mega conglomerado de empresas construiu uma mini-cidade para servir de abrigo a todos os funcionários envolvidos na exploração submarina de carvão. A cidade foi construída em cima de uma mina de carvão. As pessoas iam para lá em busca de trabalho e oportunidades, mas as condições eram duras, com longas horas de trabalho e pouco espaço para lazer. Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia e a descoberta de fontes de energia mais eficientes, a mineração de carvão gradualmente perdeu importância. Assim, a ilha de Hashima, que chegou a contar com uma população de mais de 5 mil pessoas, foi abandonada no final dos anos 70. As pessoas partiram, deixando para trás uma cidade fantasma, com prédios abandonados e uma atmosfera misteriosa que atrai os visitantes até hoje. A vida no deserto australiano é bem difícil. Além do calor escaldante, a falta de estrutura prejudica a vida por lá. Mas apesar das condições adversas, foi nesse cenário estéril que as pessoas começaram a morar em cavernas. E por quê? Bem, a resposta está abaixo dos nossos pés. A região é rica em um mineral chamado opala. Sim,
Opalas preciosas são encontradas nas profundezas da Terra neste deserto árido em pleno Outback australiano. Após a descoberta dessas minas, muitas pessoas começaram a chegar na região atrás de riquezas e começaram a escavar a terra. Entre muitos problemas que os mineiros encontravam, o principal deles era o clima. O calor do deserto durante o dia e o frio intenso durante a noite tornavam a vida na superfície praticamente insuportável. Foi aí que alguém teve a brilhante ideia de escavar cavernas subterrâneas para se abrigar do clima extremo. E assim começou a história das cavernas de Coober Pedy. As pessoas começaram a escavar suas casas, galerias e até mesmo igrejas debaixo da terra, onde a temperatura é constante e agradável o ano todo. É como se estivessem vivendo em um mundo secreto sob o deserto. Claro, nem tudo era fácil. Escavar cavernas era um trabalho árduo e as condições nem sempre eram confortáveis. Mas as pessoas persistiram, atraídas pela promessa de encontrar essas opalas brilhantes e construir um lar único no deserto. Hoje em dia, as cavernas de Coober Pedy são uma atração turística imperdível. Você pode explorar essas incríveis casas subterrâneas, aprender sobre a história da mineração de opalas e até mesmo ficar hospedado em um hotel caverna. A criatividade humana é mesmo surpreendente. Saímos de uma cidade no subterrâneo do deserto inóspito para a maior vila flutuante da África. É realmente impressionante, uma cidade inteira construída sobre as águas calmas do lago Nokué. É como se as casas, lojas e até mesmo escolas estivessem flutuando sobre o espelho d'água, criando um cenário bem diferente. Mas esse cenário bucólico não é um mar de rosas. As pessoas que vivem em Gambier enfrentam desafios únicos todos os dias. A cidade flutuante começou a ser construída pela tribo dos Tofinu no século XVII para se protegerem da tribo Fon, que vendia membros de outras tribos para comerciantes de escravos portugueses. Desde então, Gambier cresceu e se tornou uma comunidade vibrante, onde as pessoas vivem da pesca, do comércio e do turismo. Mas viver em uma cidade flutuante tem suas próprias dificuldades. As casas são construídas sobre palafitas, e as ruas são, na verdade, canais estreitos, onde as pessoas navegam em pequenos barcos. O acesso à água potável e saneamento básico também pode ser um desafio. No entanto, a comunidade de Gambier é resiliente e unida, encontrando maneiras criativas de superar esses obstáculos. Hoje estima-se que mais de 45 mil pessoas vivem por lá em mais de 3 mil palafitas de vários tipos. Por sua história interessante e por seu estilo de vida incomum, a cidade flutuante de Gambier foi reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 1996. Se equilibrando entre penhascos íngremes a mais de 1.400 metros de altura, está a remota vila de Atuler, na China. E não é exagero falar, a vila está literalmente pendurada nas encostas íngremes de um penhasco, a uma altura de mais de 1.400 metros. É como se as casas estivessem desafiando a gravidade, agarrando-se às rochas escarpadas, com uma coragem e determinação incríveis. Mas a vida aqui não é para os fracos de coração. As pessoas que vivem em Atuler enfrentam desafios que a maioria de nós mal pode imaginar. Vamos dar uma olhada na história por trás desta vila única. Atulir foi fundada há séculos por pessoas que buscavam refúgio das guerras e conflitos que assolavam a região. Eles escolheram este local isolado e difícil de alcançar para proteger suas famílias e comunidades. Desde então, Atulir cresceu e se desenvolveu, apesar das adversidades da vida nas montanhas. Mas quais são essas dificuldades? Você pode estar se perguntando. Bem, imagine ter que subir centenas de metros de escadas íngremes todos os dias, apenas para ir à escola ou ao mercado. Ou lidar com condições climáticas extremas que podem tornar até mesmo as tarefas mais simples uma luta épica. Além disso, o acesso a serviços básicos como eletricidade e água potável pode ser limitado, tornando a vida em Atuler um verdadeiro teste de resistência e perseverança. Para chegar até a comunidade, era preciso encarar uma série de escadas improvisadas nas encostas da montanha que não eram nada confiáveis. Somente no ano de 2016, o governo local investiu em uma nova escada de aço, que leva até o topo da montanha,
transformando a vida das cerca de 400 pessoas que vivem lá no alto, um pouco mais fácil. Mas, se a Tulir ainda não te impressionou, talvez o templo de Hengin possa te deixar mais boquiaberto. Essa maravilha arquitetônica e espiritual está localizada a 75 metros de altura e impressiona pela beleza. Fica literalmente pendurado nas escarpas de um penhasco, amparado por vigas de carvalho que sustentam os 3 templos, dando a impressão que eles estão flutuando no ar. Construído há mais de 1.500 anos durante a dinastia Wei do Norte, o templo pendurado é uma maravilha da arquitetura antiga chinesa. Ele foi projetado para honrar 3 religiões diferentes: o budismo, o taoísmo e o confucionismo. Desde então, tem sido um local sagrado para os devotos que vêm de longe para prestar homenagem e buscar iluminação espiritual. Mas essa busca não é nada fácil. Para alcançar os templos, você vai ter que subir escadas íngremes e passarelas estreitas todos os dias, enfrentando ventos fortes e condições climáticas imprevisíveis. Além disso, o templo está sujeito a desgaste natural e ameaças de deslizamentos de terra, tornando a manutenção e a conservação uma tarefa desafiadora. No entanto, para os monges e residentes que vivem aqui, o sacrifício vale a pena para manter viva a tradição e a espiritualidade deste lugar sagrado. E que tal morar em uma casa na ilha em meio à tranquilidade de um rio? A ilha, na verdade, é uma rocha, e o rio não é lá muito tranquilo, mas ainda assim, um grupo de amigos decidiu construir uma casa por lá. A história por trás desta casa é, no mínimo, intrigante. Ela foi construída há mais de 50 anos por um grupo de amigos que frequentemente se reuniam às margens do rio Drina. Cansados de procurar por um lugar para descansar durante suas reuniões, eles decidiram construir sua própria casa em uma pequena ilha no meio do rio. E assim nasceu a Casa no Rio Drina, uma construção peculiar que desafia todas as convenções da arquitetura convencional. O interessante aqui foi a persistência do grupo de amigos, já que o rio Drina destruiu nada menos que 6 casas antes da última versão que vemos hoje. A casa no rio Drina hoje atrai milhares de turistas intrigados pela história de amizade que conseguiu vencer até mesmo a força da natureza. Imagina morar literalmente em túneis de esgoto? Com certeza é uma coisa que ninguém deseja, nem para seu pior inimigo. O problema é que essa virou a situação de vários moradores de rua de Bucareste, entre eles cerca de 1.100 crianças e adolescentes, segundo estimativas do governo. A história dos túneis de Bucareste remonta a décadas atrás, quando foram construídos como abrigos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, com o colapso da União Soviética, a Romênia mergulhou em uma crise econômica e esses túneis se transformaram em verdadeiras comunidades subterrâneas, onde as pessoas viviam, trabalhavam e até mesmo criavam famílias. Alguns procuravam abrigo da pobreza e da falta de moradia, enquanto outros eram fugitivos do regime comunista que governava a Romênia na época. Para muitos, os túneis representavam uma chance de sobrevivência em meio a tempos difíceis e incertos. Hoje, os túneis servem como abrigo para muitos usuários de drogas e narcotraficantes. O governo romeno tem buscado soluções para lidar com essa situação, oferecendo abrigos alternativos e programas de assistência social para aqueles que vivem nos túneis. Uma antiga plataforma militar, em meio ao agitado Mar do Norte, localizada a 12 quilômetros da costa da Inglaterra, Sealand, hoje é um autoproclamado reino autônomo. A história de Sealand remonta a 1967, quando o exército britânico construiu uma plataforma naval chamada Ralph's Tower no Mar do Norte. Esta plataforma foi originalmente projetada para servir como uma torre de defesa durante a Segunda Guerra Mundial, mas após o fim do conflito foi abandonada. Foi então que o ex-major britânico Paddy Roy Bates teve uma ideia brilhante. Ele ocupou a plataforma e a proclamou como o Principado de Sealand, declarando-a como um estado independente. Assim, nasceu Sealand, um microestado autônomo que desafiava todas as convenções geopolíticas. Sealand não é o lugar mais confortável do mundo para se viver, mas foi lá que Bates e sua família acharam um lugar para chamar de lar e driblar a burocracia e os impostos do governo britânico. Se você quer conhecer outro lugar exótico onde as pessoas moram,
Não perca o vídeo que fizemos sobre La Rinconada, a cidade mais alta do mundo, conhecida pelo apelido nada carinhoso de O Paraíso do Diabo. Te convido também a se inscrever no canal Sou Turista. Toda semana te levamos para fazer uma viagem virtual pelos lugares mais bonitos e fascinantes do mundo. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e continue viajando com a gente.